casa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Pai, eu peço que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor venha falar conosco neste momento, Pai, que esta palavra mude e transforme a nossa vida, a nossa maneira de viver, principalmente a nossa maneira de falar, aquelas palavras que saem da nossa boca. Pai, fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então o tema que nós vamos falar hoje, com os irmãos, meditar aqui, é o poder das suas palavras, das nossas palavras. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Palavra a seu tempo, quão boa é. Então, meus irmãos, precisamos falar, aprender a falar, sair da nossa boca palavras boas, palavras que abençoam a vida de outras pessoas e a nossa vida, a nossa família. Precisamos aprender a orar, talvez, né? Eu tenho feito isso, todos os dias eu tenho orado, e vai aumentando, né, a nossa oração. Cada dia a gente vai tendo experiências com Deus, né? E a gente vai orando por outras coisas, mas eu tinha o costume já de orar pela minha visão. Eu aprendi isso numa palestra que alguém deu lá sobre o TSD, e alguém falou assim: quando você tira o óculos, já falei isso aqui 1000 vezes, né? Você tira o óculos, aí você lembra de orar pela sua visão. Quem usa óculos? Quem não usa, você vai lembrar de orar pela sua visão espiritual, não é? Para Deus te dar visão espiritual. Aí depois você tira o relógio, e aí você vai lembrar de orar para que Deus te abençoe, te dê condições de administrar o seu tempo, para que você tenha tempo para Deus, para a sua família, tempo de orar, tempo de ler livros. Eu oro essa oração todo dia, eu faço essa oração. Deus, me ajuda a controlar o meu tempo, para que eu tenha tempo de ler livros, ler a palavra. Eu falo ler a palavra, ler livros e orar ao Senhor todos os dias da minha vida, né? Aí, depois, você vai descendo, né? E aí vem na aliança, tira a aliança. Eu aprendi assim, no dia que eu ouvi. Aí a pessoa foi tira a aliança, e aí você, quando tira a aliança, você está lembrando de orar pela sua família, sua esposa, seu casamento, seu relacionamento, os seus filhos. E aí, por último, a carteira, né? Você bate a mão no bolso, né? Quem carrega, tem gente que não carrega carteira, como eu mesmo, não carrego carteira fácil não. Mas eu lembro, eu bato a mão no bolso assim, mesmo estou lá em casa orando, né? Às vezes estou até de pijama já para dormir, bato a mão no bolso assim: oh Deus, abençoe minhas finanças e tal. Então, são coisas assim que no seu tempo sozinho com Deus, você vai usando criatividade para você ter o que orar, ter o que falar com Deus, entre outras coisas que a gente ora, né? Entre outras coisas, como aquela oração quando você ora, aquela oração de gratidão, depois vem aquela oração por você mesmo, depois aquela oração por outras pessoas. Então são estratégias que Deus vai dando para a gente. Mas só por que eu estou contando isso? Porque no meio disso aí eu orava pelas minhas vistas. Daí eu falei assim: eu vou orar também pelos meus ouvidos, né? Depois que eu preguei uma mensagem aqui, falando assim sobre o barulho, né?
Falei, Senhor Deus, no meio de tanto barulho, tantas vozes que existem neste mundo, unge os meus ouvidos para me ouvir a voz do Senhor no meio de tanta coisa que a gente tem ouvido por aí. E aí, vou passando a mão no rosto. Aí agora já estou orando, agradecendo pelo ar, né? Quando eu passo a mão nesse narizinho abençoado aqui, pequenininho, né? Aí, oh Deus, abençoa, né? Abençoa, obrigado pelo ar que eu estou respirando, abençoa os meus pulmões nesse tempo que a gente está vivendo. E aí eu chego na boca, né? Vou parar aqui na boca. Aí eu chego na boca e falo assim, passa a mão que Deus abençoe, para que dos meus lábios saiam palavras de bênção, para que dos meus lábios saiam palavras de cura, e vou orando, palavra de libertação, palavra de salvação, palavra de bênçãos para a vida das pessoas. Então nós precisamos aprender a orar, meu irmão, tudo isso aqui, tirei o óculos, o relógio, a aliança, né? Tudo isso aqui, para a gente chegar nesse ponto aqui, da gente aprender a orar, meu irmão, a gente precisa orar pelas palavras que saem da nossa boca. Quantas pessoas, quantos casamentos têm sido destruídos, irmãos, pelas palavras malditas, né? Palavras malditas que eu digo, são palavras que são mal faladas, né? Palavras faladas fora de hora. Palavras, às vezes, tem pessoa que se orgulha de, eu sou assim, eu falo a verdade mesmo. Mas muitas vezes fala a verdade sem amor. Muitas vezes fala a verdade fora de hora. Muitas vezes fala a verdade no lugar errado. Porque onde é o lugar de você falar a verdade com a pessoa? Olho no olho. Não é na rede social. Não é lá no seu Instagram. Não é você colocar lá no seu Instagram, lá no seu Facebook, você coloca, estou tristinha hoje. Aí hoje, feliz demais. Não é? Não, meu irmão. Aprenda a usar essas coisas como instrumento de bênção. Até isso. Aprenda a falar palavras na hora certa, para as pessoas certas, no momento certo e no lugar certo. Não é? Por exemplo, uma vez alguém veio reclamar comigo, fala assim, pastor, vou até falar o nome do camarada aqui, do outro bem-aventurado, né? Não vou falar o nome do outro que errou. A pessoa falou assim, pastor, mas o irmão Mauro, na época o Mauro ainda era diácono, né? lá na igreja que eu era pastor, lá na Nova Aliança, muitos anos atrás. Aí o irmão Mauro me cobrou. Aí eu falei assim, meu irmão, você está devendo? Eu estou devendo negócio lá na loja, ele trabalhava na Caús na época. Estou devendo negócio lá na loja, ele veio me cobrar na porta da igreja, perto da igreja. Eu falei assim, ele te cobrou aonde? Na frente de todo mundo? Não. Ele te chamou no cantinho, falou com você no particular? Falou, pastor. Então, meu irmão, paga, né? O irmão fez certinho, chamou no cantinho, irmão, você está devendo aquela continha, passa lá e paga, porque fica mal para mim, que você é crente, eu também sou, e pega mal para nós. Então, meu irmão, agora a palavra, quando você fala a palavra na hora certa, no lugar certo, meu irmão, a palavra dita a seu tempo, o versículo nós lemos, Provérbios 15, 23, a palavra dita a seu tempo, quão boa é, a gente precisa aprender a usar as nossas palavras, irmãos, e principalmente, o foco aqui dessa mensagem, nessa noite, é principalmente você usar palavras que vai trazer bênção para a vida das pessoas e até para a sua vida e para a sua família. Por quê? Quando você fala uma palavra negativa, né, quando você fala uma palavra amaldiçoando alguém, ou às vezes até a sua própria família, tem gente que amaldiçoa a sua própria família, tem gente que amaldiçoa os filhos, menino capeta, menino tentado, esse menino, não sei o que eu faço com esse menino, e aí vai amaldiçoando, meu irmão, né? E às vezes a gente fala palavras de maldição para a nossa própria família, amaldiçoa a nossa própria família, às vezes a gente amaldiçoa a nós mesmos, meu irmão, às vezes a gente lança palavras de maldição sobre nós mesmos, quando você fala, por exemplo, pastor, para mim não dá certo essas coisas não, pastor,
dá certo para todo mundo, menos para mim. Quando a gente ouve alguma coisa negativa, irmãos, aquilo entra na nossa mente. Se uma criança cresce ouvindo uma palavra negativa todos os dias, menino, você é burro, você não aprende nada, não tem jeito com você é terrível. Aquilo vai entrando na mente da criança, meu irmão, vai entrando na mente da criança, e até de pessoas adultas mesmo. Se alguém fala que a gente é feio, mesmo quando a gente é bonito, a gente começa a se sentir feio, né? A pessoa pode ser uma pessoa linda, mas às vezes o relacionamento é errado, ouviu palavras duras às vezes daquela pessoa, do namorado, sei lá quem foi, aquilo entra no coração da pessoa, aquilo vai na mente, desce lá no coração da pessoa e causa dano, estrago. E quando a gente fala para a gente mesmo, sobre a gente mesmo, palavras como, não vou conseguir, eu sou pobre, eu não consigo não, pastor. Tinha uma pessoa que sempre falava para mim assim, pastor, foi para a praia, né? O senhor também tem dinheiro, o senhor é rico, agora nós somos pobres. Nós não temos como. Meu irmão, quando você vai declarando palavras assim, você vai acreditando naquilo. É como se outra pessoa, imagina, outra pessoa falando, a gente acaba acreditando. Agora, quando você fala, você também está ouvindo aquilo que você mesmo está falando a seu respeito. Que você não vai conseguir, que você é pobre, que a sua família é pobre, que você nunca vai prosperar, porque para pobre as coisas nunca dá certo, só dá para o rico, só dá para o outro que nasceu virado para a lua, mas você não, aí vai falando palavras. Isso vai entrando, meu irmão, no seu coração, porque você fala, você está ouvindo, você mesmo está ouvindo aquilo que você mesmo está falando sobre você. E isso entra na nossa vida, meu irmão. Então, aprenda a falar palavras de bênção. Aqui não estou falando aqui daquele pensamento positivo, que a pessoa, o braço está quebrado, está todo torto aqui. Não vai declarando que o seu braço não é quebrado, não, que o seu braço não é torto, não. E aí até o seu braço ficar certinho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de palavras que às vezes vêm nos nossos ouvidos, falado por nós mesmos, por outras pessoas, e aquilo desce no nosso coração, né? E a gente passa a acreditar naquilo, e aquelas palavras, aquilo vai se cumprir na nossa vida, meu irmão, porque você passa a declarar aquelas palavras, você passa a viver aquilo que você declarou sobre você a vida inteira, ou que alguém declarou sobre a sua vida a vida inteira. Então, meu irmão, aprenda a falar palavras boas, aprenda a repreender quando alguém fala alguma palavra negativa a seu respeito, a respeito da sua família. Aprenda lá no seu coração você não aceitar, você repreender, né? Uma vez eu falei assim com um professor de um dos meus filhos, não vou falar qual deles não, porque eles não gostam que eu fique citando o nome deles aqui não, senão complica. Eu falei assim, professor, não tem problema não, você vai amaldiçoando aí, declarando palavras de maldição, mas fica tranquilo, lá em casa a gente fala palavras de bênção para eles, que eles são capazes, que eles são inteligentes. E é isso, meu irmão. Eu não estava ensinando e nem dando corda para os meus filhos ser rebelde quando eu profetizo. Não é nada disso não. Eu falei, não, você lança palavras de maldição, mas lá em casa a gente abençoa, a gente ora, e ora, meu irmão, ora lá na sua casa, ora, sempre for orar, meu Deus, eu repreendo toda palavra de maldição, palavras ditas, malditas contra a minha vida, contra a minha família. Repreenda, meu irmão. Quem tem filhos, irmãos, filhos pequenos, crianças, não saia palavra da sua boca assim de maldição contra os seus filhos, e não aceite quando alguém lança palavras de maldição sobre os seus filhos, né? Não aceita, repreenda lá no seu coração. Às vezes não precisa brigar com a pessoa ali, eu te repreendo, Satanás, sai para lá. Tem momento que tem que fazer isso também, porque Jesus fez com Pedro, não fez? Para trás de mim, Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens, né? Mas nem toda hora você vai ficar se indispondo, repreendendo as pessoas, mas lá no seu coração, ou às vezes quando você chega lá na sua casa, né, chega lá e fala assim, meu filho, olha, eu te abençoo no nome de Jesus, você é um menino de Deus, você é um homem de Deus,
Deus te chamou para ser bênção, para ser um homem vitorioso, para ser uma mulher vitoriosa, se for menina. Então, meu irmão, declara a palavra. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, a pessoa pode matar com a língua, né? E o triste é que muitas vezes a pessoa mata, não é nem gente lá de fora não, às vezes mata dentro de casa, com a sua língua, com as suas palavras. A vida e a morte estão no poder da língua. Às vezes a pessoa mata a si mesma com a sua língua, declarando palavras de derrota, de maldição contra a sua própria vida. Né? A vida e a morte estão no poder da língua. E aqui em Tiago nós lemos o texto aqui, dizendo que fala sobre a dificuldade da língua, que é difícil de domar. E quando eu fiquei lendo esse texto aqui, lá em casa, eu fiquei meditando, olha só, que quanto mais a pessoa fala, meus irmãos, quanto mais você fala, se você for uma pessoa bem faladeira, bem falador, a chance de você errar é muito maior. E precisa aprender muitas vezes a nos calar, a observar as situações primeiro e depois a gente falar. Por que eu estou falando isso? O versículo começa assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí não está falando, e continua o assunto, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então está mostrando aqui, olha, quando a pessoa é mestre, quando a pessoa está ensinando, ele usa muito as palavras, e aí ele tem a tendência de falar coisas que não agradam a Deus. Ele tem a tendência, quanto mais a gente fala, eu estou aqui, você acha que é fácil a pessoa ser pastor de uma igreja, você usar a palavra todo o tempo, né? Todo o tempo aqui eu usar a palavra, e eu saber usar essa palavra, assim, meu irmão, é a graça de Deus mesmo, né? É a graça de Deus, é a oração que a gente ora e fala: Deus, me ajuda, me dá sabedoria para falar a tua palavra, para ensinar. Não é fácil, meu irmão, porque a gente está falando aqui um monte de palavra. Dependendo da palavra que eu falar aqui, a pessoa sai da igreja e não volta nunca mais. Dependendo da palavra que eu falar aqui do púlpito, meu irmão, a pessoa pode ter uma decepção, né, com igreja, né, de alguma forma, e a pessoa nunca mais querer saber de Deus. Não é fácil, meu irmão. É disso que Tiago ele começa falando aqui sobre os líderes, sobre aquele que está numa posição de falar muito, seja qual for a sua posição, mas quanto mais você fala, meu irmão, mais você está se colocando numa área de risco com relação a falar alguma coisa que não deve, né? Ao uso da palavra. Mas Tiago ele vai falando do poder que tem a língua, do poder que tem, irmãos, as palavras que saem da nossa boca. Ele fala que é um pequeno membro, mas que governa todo o nosso corpo. É um pequeno membro, mas que pode incendiar, é como uma fagulha, que é uma fagulha tão pequena, mas pode incendiar uma floresta inteira. É um pequeno membro, mas que pode dirigir, né, para o lado que quiser, um grande navio, né? Coloca o exemplo aqui. E aí o Tiago chega a falar assim, que aquele que domina a sua língua, as suas palavras, é perfeito varão. É claro que não é perfeito de perfeição que ele quer dizer, mas a pessoa que consegue domar a sua língua, as suas palavras, controlar as palavras que saem da sua boca, vai ser uma pessoa melhor, né? Vai ser uma pessoa abençoada. E aí ele vai dizer que, olha, com a língua, muitas vezes nós bendizemos ao Senhor, e também com ela nós amaldiçoamos os homens, né? Mas ele vai dizer assim, olha, da mesma boca procede bênção e maldição. Mas ele não está falando que isso é normal, não. Ao contrário, ele vai dizer que, olha,
ele vai dizer assim, olha, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, meu irmão, ele está dizendo que da boca que procede louvor, que procede adoração, da mesma boca não pode proceder o louvor a Deus. Você não pode louvar e adorar a Deus, por exemplo, num culto como esse, e sair lá fora e amaldiçoar alguém com as suas palavras, com a sua maneira de expressar as suas palavras, né? Não, meu irmão, nós precisamos saber fazer uso das nossas palavras. Lá em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, né? Então assim, precisamos aprender a usar com sabedoria as nossas palavras, né? E para sermos pessoas realmente abençoadas, para termos famílias abençoadas. Eu aprendi isso muito com a minha esposa, né? Eu confesso que antes de eu casar, já errei muito com relação às palavras, né? Não sou perfeito ainda não, de vez em quando a gente comete uns equívocos, uns erros feios aí, né? Mas aprendi muito com ela. Eu vou conversar com alguém e ela fala assim, ó, escuta primeiro, escuta o que a pessoa vai falar, depois, é sabedoria, meu irmão. Ouvir primeiro, antes de falar. Isso é sabedoria, não é fácil, meu irmão, não pense que é fácil. Mas a gente precisa aprender a usar bem as nossas palavras. Efésios 4, versículo 29. Vamos ver alguns versículos aqui que vai mostrar a importância, irmãos, da palavra de Deus, de gente saber usar as palavras de uma maneira correta. Que tipo de palavra que deve sair da minha boca, que tipo de palavra que não deve sair da minha boca. Vamos ver quem conhece o texto aí. Efésios 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe, irmãos? É palavra sem proveito. É quando a gente fala pelos cotovelos, como as pessoas falam, né? Não sei onde tirar esse ditado, é quando a pessoa fala. Vem mais uma vez, quem fala demais, né? Tem o provérbio popular que diz, né, que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? A pessoa fala demais, que vai acabar falando palavras sem proveito, vai acabar falando palavras torpes, né? Palavras que não tem. Então, palavra torpe é palavra sem proveito. Em alguns contextos é até uma palavra profana, né? Uma palavra perdida, uma palavra sem valor nenhum. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, olha o tipo de palavra que deve sair da nossa boca, meu irmão. Faça de Efésios 4, 29 uma peneira, né? Que tipo de palavra que deve sair da nossa boca? É para edificação? Eu vou falar alguma coisa aqui. Será que vai edificar a vida de alguém essa palavra que vai sair da minha boca agora, nesse momento? Toda vez que você sentir tentado a falar alguma coisa, a entrar numa conversa, a passar uma fofoca para frente, por exemplo, graças a Deus, na igreja não tem isso não, graças a Deus. E é para continuar não tendo mesmo. Mas que você for tentado a passar uma palavra para frente, você vai pensar assim, não, isso que eu vou falar vai edificar a vida da pessoa, vai ajudar a pessoa em alguma coisa, né? Então, única que for boa para edificação, conforme a necessidade. Se a gente usasse só Efésios 4, 29 aqui, meu irmão, já ia ajudar a gente demais, ó. Tem que ser uma palavra que sirva para edificação. Segundo, tem necessidade de eu falar isso? Tem necessidade? Muitas vezes a gente fala coisas, irmão, sem ter necessidade alguma. E terceiro, está aqui no texto, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui, fechou, meu irmão. Transmita graça, essa palavra que eu vou falar, isso que eu estou querendo falar, isso vai transmitir graça à vida das pessoas, vai trazer algum benefício, vai trazer alguma bênção para a vida das pessoas, essa palavra
que eu estou querendo falar aqui agora, né? Então, Efésios 4, 29, palavras que é boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça para as pessoas que estão ouvindo. O Salmo 19, verso 4 diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. As palavras que saem da minha boca e o meditar do meu coração precisa ser agradável a Deus. Isso que eu falo, que eu vou falar, isso vai ser agradável aos olhos de Deus. A Bíblia diz que as palavras que saem da nossa boca devem ser também agradáveis diante de Deus, meu irmão. Agradáveis. Mateus 12, 36 diz assim: no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de cada palavra frívola que disseram, aquelas palavras perdidas, aquelas palavras sem proveito, né, que não serviu para nada, né? A Bíblia diz que os homens terão que prestar conta de cada palavra frívola que sair dos seus lábios. Provérbios 16, 24, mais uma vez vai dizer assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a mente e cura para o corpo. Palavras agradáveis, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a mente e cura para o corpo. Quando você fala uma palavra agradável, uma palavra de Deus para alguém, meu irmão, essa palavra é doce como mel, é doce a mente da pessoa, e muitas vezes cura, realmente traz cura para a vida das pessoas. Tem alguém sofrendo, você vai lá, dá uma palavra para essa pessoa. Tem alguém com um parente, a não ser que Deus te dê uma palavra rema, né, específica, mas a pessoa, por exemplo, está com Covid, você chega para a pessoa e fala assim: ih, tem tanta gente morrendo de Covid. Ontem mesmo morreu, né, meu vizinho. Não, meu irmão. Agora, quando você traz uma palavra de Deus, quando você traz uma palavra de ânimo, não, meu irmão, em nome de Jesus você vai vencer, você vai superar isso, em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas já foram curadas também, tá? É palavra de ânimo, meu irmão, é palavra que traz cura para o corpo daquela pessoa. Às vezes a pessoa está desanimada, quando você libera uma palavra de bênção, uma palavra de fé, essa palavra traz cura para a vida da pessoa. Lembro uma vez, muitos anos atrás, antes de eu recém-casado, passei muita luta no ministério, situação muito difícil na época. Eu lembro até hoje que o Osmar me deu uma palavra que está lá em Hebreus 13, se não me engano é 6 ou 7, que fala assim, eu só lembro da última parte da palavra, que fala assim, que poderá me fazer o homem, né? Se eu creio em Deus, eu não temerei. Que poderá me fazer o homem? Aquilo foi aquela palavra de ânimo, de confiança, de cura para a alma da gente, meu irmão. Então deixa Deus usar a sua vida, né? Pense bem nas palavras, use bem as palavras em todo lugar que você estiver, meu irmão. Use bem as palavras. Não estou dizendo que a palavra tem que ser um mel sempre, não. Tem vezes que Deus pode até mover o seu coração para você dar uma palavra mais dura para alguém, mas tem que ser Deus, meu irmão, tem que ser Deus. Eu posso até falar: Deus, se depender de mim, eu vou lá para ministrar uma palavra de bênção, de vitória para a vida daquela pessoa. Agora, se Deus falar no seu coração mesmo, que muitas vezes é a pessoa que é dura, ela que tem aquela, só dá paulada nos outros, e aí ela, não, é Deus que me usa, é o jeito de Deus me usar, né? É assim que Deus me usa. Às vezes é a pessoa que está se usando mesmo, né? Não é nem Deus. Agora, quando é Deus que está falando, meu irmão, é outra coisa, e aquela palavra vai surtir aquele efeito desejado. Agora, no que depender de nós, meu irmão, a nossa palavra, a Bíblia diz que ela tem que ser temperada com sal, né? Tem que ser palavras que vai trazer ânimo, que vai fortalecer as pessoas. Como utilizar as palavras para a gente encerrar aqui, para nós orarmos juntos, né? Tudo que a gente falou aqui,
nós vamos falar mais um pouquinho aqui, como utilizar, então, as palavras. Primeiro, meu irmão, aprenda a abençoar tudo que você vê, tudo e todas as pessoas que você vê. Aprenda a abençoar e não amaldiçoar ninguém. Aprenda a abençoar as pessoas, a ter uma palavra de bênção para a vida das pessoas e não de maldição. Aprenda, meu irmão. Aprenda, eu aprendo muito isso com meu cunhado. Tem hora que eu falo assim, rapaz, minha fé não vai alcançar isso aí que você está falando, não. Pastor Zé Carlos, sua igreja, pastor Zé Carlos, é a melhor igreja de Conselheiro Pena, você é o melhor pastor, você vai conquistar essa cidade e tal. Que dá sempre palavra de ânimo, meu irmão, palavra de bênção, palavra de vitória, aquela palavra assim, que quando você diz, você pode até, né, ainda por humildade, né, que a gente não pode ser orgulhoso, você pode até não pensar que você é o melhor pastor de Conselheiro Pena, não, que a sua igreja é melhor, não, mas que você vai estar bem animado, falando assim, não, rapaz, eu vou arrebentar mesmo, eu vou para cima mesmo, e Deus vai entregar mesmo, e Deus vai me usar mesmo, eu sou um pastor bom sim, em nome de Jesus. É isso, meu irmão. Toda vez que eu converso com ele, quase toda vez, tem uma que até fala umas coisas até meio fora do meu alcance, assim, eu falo assim, eu acho que eu não estou com essa fé toda não. Mas é característico, ele sempre libera uma palavra de bênção, palavra de vitória. A gente precisa aprender, irmãos, a abençoar as pessoas, a medir as palavras. E agora, abençoar, meu irmão, você pode abençoar sem medo. Sem medo, declarar a palavra de bênção, declarar a palavra de vitória, né? Declarar a palavra de bênção para os seus vizinhos, né? Aprenda, meu irmão, a orar para os seus vizinhos todo dia, né? Se quiser mudar para a minha rua, meu irmão, você pode saber que todo dia você vai ser alvo da minha oração. A minha rua todinha, eu oro para o meu vizinho do fundo, da frente, do lado esquerdo, do lado direito, depois eu faço assim, agora Deus, lá de cima da rua assim, eu faço assim, lá de cima até lá no final da rua, abençoe, vai salvando todos esses vizinhos, em nome de Jesus. Libera a palavra de bênção, meu irmão. Palavra de bênção. Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e Deus falou, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, mas... E depois Deus fala assim, Abraão, mas o meu propósito com você, Abraão, é que você seja uma bênção para todas as famílias da terra, Abraão. Sê tu uma bênção. Amém? E nós estamos aqui, irmão, por causa de Abraão. Por causa da fé de Abraão, que eu e você, nós estamos aqui, nós somos filhos de Abraão. Ele é nosso pai, é o pai da fé, meu irmão. Exemplo de fé, né? As nações da terra são abençoadas por Abraão. Interessante que as maiores religiões do mundo, irmãos, todas elas estão adorando a Deus. Lá, os muçulmanos, talvez da maneira que a gente sabe que é errado, mas eles honram a Abraão. Todas as religiões, praticamente do mundo, eles têm Abraão como, de alguma forma, como pai da fé, né? Catolicismo, o povo evangélico, os muçulmanos, né? Então, meu irmão, aprenda a abençoar. Tudo que você vê, abençoa, meu irmão. Abençoa. Às vezes você vai lá no comércio, fraquinho, né, nesse tempo, né? Às vezes, vai lá e abençoa. Oh, Deus, abençoa esse comércio, abençoa essa pessoa. Vai no seu coração assim, já vai abençoando, meu irmão. Aprenda a abençoar pessoas, famílias, comércio, estabelecimento. Onde você estiver, meu irmão, abençoa. Abençoa. Aqui em Tiago, nós lemos já o texto ali, vai mostrar exatamente isso. Nós não somos chamados para amaldiçoar. Eu não posso adorar a Deus aqui, depois sair uma palavra de maldição da minha boca ali fora, não. Eu sou chamado para abençoar, meu irmão, para abençoar as pessoas. Lá em Romanos 12, 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, Deus nunca mandou pastor nenhum, nem homem de Deus nenhum, amaldiçoar as pessoas. Nunca. Tem exemplo lá,
Ah, o Eliseu, que amaldiçoou os meninos. Aquilo é um exemplo, é coisa de Eliseu. Mas não foi Deus que falou assim, Eliseu, amaldiçoa o Eliseu. Não. Em nosso contexto, meu irmão, principalmente no Novo Testamento, até os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, a Bíblia manda a gente abençoar, a gente orar por eles e abençoar, declarar palavras de bênção sobre a vida deles. Experimente orar por aquelas pessoas que te perseguem. Experimente orar, meu irmão, e abençoar a vida dessa pessoa. Então, sim, como usar as palavras? Abençoe tudo que você puder abençoar, e todos, né? Seja grato com as suas palavras. Seja grato e expresse gratidão no seu coração. Seja grato. Um dia desse eu preguei sobre o Salmo 36, né? O tema da mensagem foi Salmo 103. O tema da mensagem foi não te esqueças, né? Fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, meu irmão. A pessoa que tem um coração grato, que expressa isso com palavras, né? Faz toda a diferença quando você tem um coração grato, por exemplo, aos seus pais, à sua família, marido, a esposa. Quantas vezes você falou assim: oh, meu amor, sou tão grato, né, pela sua vida. Obrigado porque você tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado dos meus filhos. Filhos, né? Quantas vezes você agradeceu aos seus pais, expressou isso, né? Essa gratidão do seu coração, é gratidão a Deus, meu irmão, mas também é gratidão que nós devemos expressar diante daquelas pessoas que nos abençoaram na nossa vida. Ter o coração grato, mas saber expressar essa gratidão do nosso coração. O Salmo 104, entrai por suas portas com ação de graça, e em seus atos com hinos de louvor. Foi lido aqui, parece que foi o Salmo 104, no começo desse culto. Então, meu irmão, aprenda a expressar gratidão. Use as suas palavras para agradecer as pessoas. É tão bom, meu irmão, é tão bom quando alguém faz alguma coisa para a gente e a gente fala assim: muito obrigado, né? Daniel ontem agradeceu, hein, Daniel? Eu brinquei muito com ele. Assim, quando você faz alguma coisa para alguém e aquela pessoa agradece, né? Um dia a gente não faz nada, o lado de cá, quando você faz alguma coisa para alguém, você não precisa fazer esperando, né? Que a pessoa, não coloca muita expectativa não, né? Se a pessoa agradecer, glória a Deus, maravilha, né? Porque eu tenho aprendido, irmãos, que as nossas frustrações é proporcional à expectativa que a gente coloca nas pessoas, principalmente nas pessoas. Você coloca muita expectativa numa pessoa, né? Você faz alguma coisa para a pessoa, você fala assim: ah, essa pessoa vai ser grata a mim agora o resto da vida, ela vai ser minha amiga, vai ser meu amigo, e aí aquela pessoa vira as costas para você. Aí você fica frustrado, porque você colocou uma grande expectativa. Agora, se você faz alguma coisa para alguém, fala assim: eu estou fazendo, se essa pessoa quiser me agradecer, amém, glória a Deus, mas eu estou fazendo porque eu estou vendo a necessidade, ela está precisando da minha ajuda, eu vou ajudar, independente se ela vai ser grata ou não, isso aí é com ela. Agora, o nosso lado aqui, quando alguém faz alguma coisa para a gente, meu irmão, a gente precisa ter esse coração grato, né? E muitas vezes expressar essa gratidão, né? No nosso dia a dia, na nossa casa, principalmente na nossa casa, na nossa família, ter um coração grato, meu irmão, por aquelas pessoas que nos abençoam, que são instrumento de Deus para nos abençoar. Então agradeça. Talvez hoje mesmo você chega, liga para alguém, fala: Senhor, muito obrigado, você foi uma bênção na minha vida naquela época, assim que você me ajudou, muito obrigado, né? Tenha um coração grato, meu irmão, porque a ingratidão fecha portas. Deus não agrada de ingratidão. Agora, a gratidão, meu irmão, quando nós temos um coração grato por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, por aquilo que as pessoas fazem na nossa vida, e principalmente quando nós expressamos isso, meu irmão, nós abrimos porta. Então, meu irmão,
Use as suas palavras para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer as pessoas. Use as suas palavras para abençoar, use as suas palavras para agradecer. Use as suas palavras para encorajar pessoas, né? Para encorajar pessoas. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Use as suas palavras para encorajar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão achando que não vão conseguir, aqueles que estão achando que já é um fracassado, é uma fracassada mesmo, né? Use, não se conforme, meu irmão, não se conforme. Muitos anos atrás, eu tenho uma prima, tenho ainda, e essa minha prima, ela cometeu muitos erros na vida dela, assim, bem jovem, e ela é uma menina, eu não me lembro a idade dela, mas ela tinha uns 30 anos, e tinha uns 5 filhos, né? Um com o pai, outro com o outro. E aí, um dia eu fui na casa da mãe dela, ela tinha vindo de Belo Horizonte, tinha separado, no último relacionamento dela, e aí a minha tia, o tempo todo a gente ficou lá, essa menina não presta, que essa menina não sei o quê, e não sei o quê, que esse monte de menino nas costas da gente, falando para a menina escutar. A menina nova, a menina bonita, a menina tinha muita coisa para viver na vida ainda. E aí eu falei assim, não posso deixar essa menina com essas coisas na cabeça. Aí deu um tempinho, e aí quando minha tia afastou um pouquinho, eu fui lá e conversei com ela, e dei uma palavra de encorajamento. Olha, Martinha, você não é isso, sua vida pode ser diferente, você pode ser uma pessoa de sucesso na vida, você pode ter uma família abençoada, né? Então, meu irmão, a gente precisa fazer isso, encorajar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais massacradas, irmãos. Tem gente que é o contrário, tem gente que gosta de ficar muito perto e elogiar, encorajar aquele que já está bem demais. Mas e aquele lá que está lascado, né? Aquele que entra no culto aqui, no nosso culto, né? Que entra no culto aqui, depois do culto, o culto está acabando, está meio embriagado, pastor, eu te escuto na rádio todo dia, pastor, e tal. Aí eu falo assim, meu irmão, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar, ser um homem de Deus, né? Porque, irmão, essas pessoas não estão acostumadas, ninguém falar palavra positiva, não. Só palavra negativa, você é um cachaceiro, você é um viciado, você é um drogado, não tem jeito para você. Meu irmão, você falar para alguém que está abençoado, para alguém que está próspero, você ficar elogiando a pessoa é maravilha, meu irmão. Agora você elogiar aquele que não tem nada, meu irmão, aquele que está lascado, né? Você dá palavras de encorajamento, fala assim, rapaz, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Aí que eu quero ver, meu irmão. E fala e declare palavra, encoraje e creia na palavra que está saindo da sua boca. Não importa. Não importa. Ah, pastor, mas o senhor não está vendo que você é bêbado, não, pastor? Todo quanto vem um bêbado aqui, pastor. Não estou nem aí, meu irmão. Porque um dia um desses aí pode entrar aqui bêbado e a vida, a história dele pode ser mudada para sempre. Eu vou sempre crer, meu irmão. Pode até voltar para a bebida. Até voltar para as drogas, mas eu vou acreditar sempre, eu já declarei. Eu prefiro errar por acreditar do que errar assim. Puxa vida, hein? O senhor não quis me ajudar, pastor? Né? Eu prefiro errar assim, não. Pastor, o senhor acreditou em mim, eu decepcionei. O que eu mais escuto é isso. Eu te decepcionei, pastor. O senhor acreditou em mim, pastor. Não sou melhor que ninguém não, meu irmão. Eu vejo o evangelho assim, meu irmão. É assim que Jesus agia. Os discípulos de Jesus, né? A mulher que expulsou 7 demônios de Jesus foi a mais privilegiada, foi a que viu Jesus na ressurreição. Ele confiou nela a mensagem da ressurreição. Falou assim, vai lá e fala para os apóstolos, para Pedro. Para João, que é o meu discípulo amado, vai lá e fala para eles que eu ressuscitei. Imagina, meu irmão. O grande apóstolo Pedro, o João, que era o discípulo amado, mas ele se apresentou primeiro para uma prostituta, ex-prostituta, uma mulher que foi liberta de 7 demônios. Foi para ela que Jesus apresentou. Eu não sei se aqueles discípulos ficaram coçando canela,
Que quando você lê lá em Lucas 24, a história dos discípulos no caminho de Emaús, que eles vão lá e tal, Jesus se revela para eles, eles voltam cá para Jerusalém, e aí eles voltam falando assim, rapaz, e aí quando eles voltam cá e falam assim, ó, nós vimos o Senhor, Ele andou conosco lá no caminho de Emaús, Ele se revelou a nós, eles voltaram falando para os discípulos, e os discípulos falam assim, rapaz, é mesmo, né? Se bem que algumas mulheres chegaram aqui falando que Ele ressuscitou, mas eles estavam mostrando assim, mas nós não demos muita ideia, nós não demos muita bola, porque as mulheres falaram, talvez a canela coçou, por que Ele não se revelou para nós, foi revelar para Maria Madalena? Então, meu irmão, se você olhar, o seguidor de Jesus era só pecador, pessoas que ninguém escolheria, né? Pessoa que a gente ia cair de cepo na cabeça deles, mas são essas pessoas, meu irmão, que a gente precisa encorajar. Sabe aquela pessoa pior da sua família? Toda família tem um que dá trabalho, né? Piorzinho da sua família, aquele que é um pecador, é aquele que precisa das suas palavras de encorajamento, não é o outro que está abençoado já e está próximo, dizendo, não, meu irmão, é aquele lascado, é aquele complicado, que precisa de uma palavra de encorajamento sua, no nome de Jesus. Hebreus 10, 25, 24, 25, vamos terminar daqui a pouquinho, diz assim, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, de estarmos juntos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Essas admoestações aqui é encorajamento, vamos encorajar uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, né? Tá falando, vamos estimular uns aos outros as boas obras, vamos ajudar uns aos outros, meu irmão, vamos encorajar uns aos outros, tanto mais que a gente está vendo que o dia está se aproximando. Meu irmão, seja um encorajador, e saia a palavra da sua boca assim, de encorajamento, para as pessoas que estão precisando. O pastor João, provavelmente ele vai me assistir, ele assiste todo o culto lá na Bahia, meu amigo. Ele até abriu uma igreja lá na Bahia, lá em Amargosa, e o nome da igreja é Igreja Batista Luz e Vida. O Gumecino conhece ele, pastor João, provavelmente ele está me assistindo, talvez até a mãe dele, irmão, uma baiana, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. E aí ela contou uma vez que eu estive lá, e o pastor João já contava também, que os filhos chegavam bêbados em casa, e aí alguém falava, seu filho é um bêbado. Não, meu filho é um homem de Deus. Todos os meus filhos são pastores, são homens de Deus, meus filhos são homens de Deus. Bêbado. O pastor João mesmo já falou, como mãe? Eu estou bêbado. Meu filho, você é um homem de Deus, você não é bêbado não, você é um homem de Deus, você é um pastor. Hoje pelo menos 2 filhos dela eu conheço, são pastores, o pastor Josevaldo e o pastor João. Já esteve aqui nessa igreja pregando aqui, o pastor João, meu amigo. Então, meu irmão, mas aquela mulher sempre dava uma palavra de encorajamento. Está bêbado, está fazendo tudo que o diabo gosta. Mas começa a declarar para não, é homem de Deus, é pastor, é missionário. Amém, meu irmão? Você não está mentindo não, você está só exercitando a sua fé. Você está crendo que aquilo vai acontecer. E quanto mais você declara, meu irmão, mais você vai ver as possibilidades assim se abrindo, aquilo se tornando realidade na sua vida, no nome de Jesus. Seja um encorajador com as suas palavras. Para de palavra de derrota, no nome de Jesus. E para a gente encerrar, declare a palavra de Deus, né? Diga a verdade, declare a palavra de Deus sobre a sua vida, né? Pastor Márcio Valadão, lá na Igreja Batista da Lagoinha, ele e todos os pastores abrem o culto fazendo uma declaração assim. Eu não sei a declaração toda não, mas uma parte que eu sei, o pastor Nelci também já viu, já até fez isso aqui, mas uma das coisas que eles falam assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Você é, meu irmão, aquilo que a Bíblia diz que você é. Declare sobre a sua vida. Na hora da angústia, aprenda, meu irmão, a orar a palavra, a declarar a palavra sobre a sua vida, declarando aquilo que a Bíblia fala a seu respeito.
O que a Bíblia fala sobre nós? A Bíblia diz que nós somos derrotados. Não, nós não somos vencedores, não. Nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que a gente não pode nada, porque o crente não pode nada, o crente é assim mesmo, né? Mas a Bíblia fala o quê? Posso todas as coisas daquele que me fortalece, e por aí vai, meu irmão. A Bíblia declara que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos amou. A Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto a Ele, graciosamente junto com Ele, todas as coisas? Então, a Bíblia está dizendo que nós temos acesso, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Queria abençoar a sua vida, agradecer todas as pessoas que estão conosco, né? Estou vendo ali a irmã com a sua filhinha conosco, né? Que Deus abençoe. E a Ellen também, obrigado, tá, Ellen. Aproveitar essa mensagem, a gente tem que ter um coração grato. Tenho um coração muito grato a Ellen, ela ajudou a gente demais na questão da mídia da igreja, né? Enquanto esteve conosco, hoje está morando em Curitiba, Ellen. Paraná, né? Estado do Paraná, né? E a Ellen é uma bênção, né? Filha da Celiani, do irmão Erinho, que já partiu, que está com o Senhor, irmã do Eric, né? Bênção de Deus, que Deus continue te abençoando, seu esposo, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração, meu irmão. Aliás, coloca a mão na sua boca, sua mão está limpa, tá? Coloca a mão nos seus lábios. Eu lembrei de um fato uma vez que uma irmã foi pregar na igreja, um fato engraçado, mas triste ao mesmo tempo. E ela mandou ungir a boca de uma irmã, falou assim, unja a boca dessa irmã que ela tem a boca suja. Eu pensei, ai meu Deus do céu, eu não vou fazer isso não. Aí ainda bem que eu não fiz. Aí no outro dia o filho da mulher era bandido no bairro lá, no bairro era perigoso, o bairro é até hoje. E ele me cercou, quando eu estava chegando para dar abertura no culto, ele me cercou, pastor, eu não vou fazer nada contra o senhor, porque eu sei que não foi o senhor que fez isso, né? Porque minha mãe é uma santa mulher de Deus. Então, essas coisas, quando a pessoa está aqui na frente, irmão, você não sabe, não faz ideia. Como que a gente tem que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, né? Essa missionária lá não teve muito cuidado, né? Então, meu irmão, queria orar. Pode pôr a mão na sua boca. Eu fui falar de pôr a mão na boca, lembrei dessa irmã, agora é você mesmo. Você vai fazer aquela oração, falar, Deus abençoe os meus lábios. Pode começar a orar aí. Abençoe as palavras que saem. Põe esse próximo, talvez, que você vai falar, você vai orar. Mas você vai orar e falar, Deus abençoe as palavras que saem da minha boca. Me dá sabedoria quando eu proferir alguma palavra. Me dá sabedoria. Talvez você tenha marido que não é crente, que não conhece o Senhor. Em nome de Jesus, fala, Deus me dá sabedoria para ganhar o meu marido sem palavras, como a Bíblia diz lá em 1 Pedro. Me dá sabedoria. Unge as palavras que saem da minha boca, palavras de bênção, palavras de encorajamento, que saem da minha boca palavras de vitória sobre a vida dos meus filhos, que os meus filhos serão vencedores, serão homens de Deus, mulheres de Deus. Em nome de Jesus, me dá sabedoria, Pai, com as minhas palavras eu vou abençoar minha família, vou abençoar meu esposo, vou abençoar a minha esposa, você esposo, vou abençoar em nome de Jesus, que saia palavras de bênção, palavras que venham trazer mudança, transformação da vida de muitas pessoas, palavras que venham trazer cura, palavras que sejam como mel na mente das pessoas, palavras que realmente venham trazer libertação, salvação, transformação. Vai falando aí, meu irmão, vai pedindo a Deus para te dar sabedoria, para usar as palavras certas, na hora certa, no lugar certo, no nome de Jesus. Pede a Deus para te dar sabedoria. Pai, no nome de Jesus eu oro, meu Deus, e abençoo. Quero mais uma vez orar para que o Senhor continue usando as palavras que saem daqui, Pai, dos meus lábios. Em nome de Jesus Cristo, usa, Pai. Eu quero ver muitas vidas ainda se convertendo, Pai, através das palavras que o Senhor tem colocado na minha boca para transmitir. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
Eu quero também ver pessoas aqui, irmãos, irmãs, pessoas dessa igreja, pessoas que estão aqui, que vão ouvir essa mensagem, talvez futuramente, Pai. Eu quero que o Senhor use as palavras que saírem da boca dessa pessoa, da sabedoria, da graça, que sejam palavras de graça, palavras de edificação, meu Deus, palavras, meu Deus, que quando só fala quando há necessidade realmente de falar, palavras que venham trazer transformação, salvação, libertação, em nome de Jesus, Pai. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe o teu povo, nos abençoe e abençoe-nos, ó Deus, para que as palavras que saiam dos nossos lábios sejam palavras de cura, para a glória do Senhor, sejam palavras que tragam vida, palavras que tragam bênção e não maldição, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo, Pai, esta igreja, cada vida que ouviu ou que vai ouvir essa palavra, que seja uma pessoa abençoada e usada pelo Senhor com palavras que tragam cura, transformação e mudança de vida. No nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor, seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Os irmãos lá atrás também estão conosco. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a família toda. Deus abençoe. Amanhã, 7 da noite, tem oração aqui na igreja, tá, irmãos? Domingo, 9 da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe você. Tá bom? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.